Saudações pessoal, nossa segunda aula de Sociologia deste bimestre, do segundo bimestre, e eu vou continuar falando um pouco sobre a indústria relacionada à sociedade e à produção cultural, né? Então, indústria, sociedade e propaganda, o tema que nós já começamos a trabalhar aula passada, né? E lembrem que eu falei para vocês um pouco dos impactos da Revolução Industrial, né? Os principais elementos que modificaram a sociedade ainda no final do século XIX, tá? E também falei sobre a relação que existe entre a cultura e aspectos que possam expandir signos e símbolos conforme a necessidade que existe de determinados contextos, né? Então, como, por exemplo, ideias totalitárias podem utilizar da propaganda e de padrões culturais, expressões culturais para fortalecer ainda mais aspectos ideológicos, né? E é neste contexto que surge a Escola de Frankfurt, né? A escola onde os principais teóricos da indústria cultural vão desenvolver seus trabalhos, tá? Então aqui, pessoal, eu falei também um pouco das principais características da indústria cultural. Aqui sim nós temos os 5 elementos fundamentais, a ideia de que o lucro é a finalidade da cultura agora, uma vez que ela está associada à produção industrial, a padronização dos gostos e interesses dos consumidores. Isso é uma via de mão dupla, porque o consumidor responde àquilo que está sendo produzido e a produção ela também vai fazer um estudo de caso, um estudo psicológico para entender o que o consumidor espera receber. Então é uma via de mão dupla, né? E como consequência disso nós temos a massificação dos produtos, os produtos fáceis de serem consumidos, a ideia de obsolescência programada. Você tem um tempo útil de um determinado produto, de uma determinada mercadoria, para que desta forma o consumidor ele consuma ainda mais. Ele tem um ciclo de consumo, porque não faz sentido eu fazer um calçado que dure para sempre, porque isso não vai movimentar a indústria do ponto de vista da sua razão de ser, que é basicamente produzir, lucrar e dessa forma responder a uma demanda social, tá? E produtos fáceis de serem consumidos, homogeneização dos produtos, ou seja, tudo fica meio padronizado, fórmulas prontas, fórmulas para fazer música de sucesso, fórmulas para fazer filmes de sucesso, né? Filmes de super-herói que o digam, a mesma história nós já encontramos lá na Ilíada e na Odisseia do herói que salva todo mundo e se repetem até hoje, tá? Então essa ideia de você ter uma fórmula pronta que vai suprimir a autoralidade, vai suprimir aquilo que é autêntico no espírito humano por um padrão, por algo que responde sempre ao mesmo estímulo, né? Aqui também tem um elemento condicionante do aspecto psicológico, porque sim, o estilo de consumo, né, as práticas de consumo, elas criam um tipo psicológico específico. E muitas vezes esse tipo psicológico específico espera aquele tipo de relação de consumo, relação de compra. Por quê? Porque você tem hoje muito mais amplamente explorado as características de cada um dos grupos que consomem, como consomem e por que consomem. Vou dar um exemplo bem ilustrativo. Quando eu pego uma empresa de cosméticos, que eu não vou citar o nome aqui, né? Pode ser qualquer empresa de cosméticos, e ela começa a fazer uma propaganda direcionada para o público homossexual, o que você tem? Você tem uma tentativa de trazer um determinado nicho de pessoas para o consumo daquelas mercadorias. Então você faz uma propaganda destinada para este grupo. E eu posso fazer isso para várias outras esferas da sociedade. Eu posso fazer uma propaganda específica para mulheres, para homens, para crianças, né? A ideia da publicidade infantil, que foi até tema do Enem uns 3 anos atrás. Então tudo isso está dentro do pano de fundo, do escopo daquilo que os pensadores da indústria cultural vão analisar, né? Que estão aqui na Escola de Frankfurt, né? Que é esse lugar onde esses pensadores se juntaram para tentar entender o que é este fenômeno da indústria cultural, da indústria massificante, tá? Então aqui a Escola de Frankfurt ela tinha uma forte influência do pensamento marxista, sobretudo no pensamento econômico marxista, tá? Nós temos que fazer essa distinção,
porque tem a parte mais panfletária do Marx, tem a parte mais de análise econômica. Então aqui eles estão analisando muito mais os aspectos econômicos, tá? E aqui, dando continuidade àquilo que eu já parei na aula passada, só essa parte que é muito importante, que eu destaquei aqui para vocês, né? Os filósofos da escola de Frankfurt defenderam que as teorias iluministas e positivistas já não se sustentavam, tendendo-se em vista os fenômenos ocorridos no século XX. Em primeiro lugar, os pensadores vivenciaram a Primeira Grande Guerra. Em seguida, eles, que eram judeus, vivenciaram a perseguição dos nazistas contra o seu povo. Entre eles, o filósofo e crítico literário Walter Benjamin morreu sob o domínio dos nazistas, e os filósofos Theodor Adorno e Herbert Marcuse e o Horkheimer tiveram que se refugiar nos Estados Unidos para escaparem da perseguição. Tá? Então aqui, pessoal, esse elemento contextual é muito importante, porque eles viram a prática da indústria cultural na sua dimensão mais perversa, tá? Que era essa dimensão de perseguição com relação até à origem étnica que eles traziam consigo, né? Mas aqui, pessoal, essa compreensão é muito importante para nós entendermos como se estrutura o pensamento dos tributários da escola de Frankfurt, porque essa é uma ideia muito comum a eles, a ideia de que as teorias iluministas e positivistas não se sustentaram. E aqui, o que eram essas teorias iluministas e positivistas? O iluminismo, um movimento que se consolidou no século XVIII, compreendia que a razão humana, que o método científico, daria conta de tudo, de todos os problemas. Então, através do método científico, da razão, da iluminação, eu conseguiria resolver problemas políticos, problemas sociais, problemas de ordem biológica, etc. Né? Por quê? Porque a razão humana conseguiria dar conta de todos os desafios, ou pelo menos estaria à frente do processo civilizacional, trazendo essa compreensão otimista das luzes, né? Até a ideia do luminismo vem em contraposição à Idade das Trevas, que representou a Idade Média, né? Então, a ausência do método científico, Idade das Trevas, a consolidação do método científico como principal referência, o iluminismo, tá? E o positivismo, que é um conceito que traz as ideias de Auguste Comte, né, o pai do positivismo, a ideia de ordem, progresso e amor, né? Inclusive a ordem e progresso está estampada na nossa bandeira, porque os primeiros republicanos, né, no caso o Marechal Floriano e o Marechal Deodoro, eles tinham um vínculo com os ideais, com o ideário positivista por conta da sua formação. E naquele momento existia, no final do século XIX, o positivismo como um modelo, uma cartilha, tá, para os republicanos, porque traz essa ideia de uma razão estruturante, bem descritiva, cartesiana, que divide os conteúdos de saber, divide a função social de cada um dos indivíduos dentro de uma sociedade, tá? Basicamente, o positivismo ele busca uma sociedade mais organizada, mais estruturalmente organizada, com uma racionalidade superior, uma inteligência externa que organize isso, tá? Então, o positivismo é uma extensão do iluminismo, porém do ponto de vista mais prático, né? Por quê? Porque Auguste Comte, um dos pais da sociologia, entendia que essa cartilha ela deveria ser aplicada como uma fórmula, né, que deveria ser replicada, ok? Por conta do próprio desenvolvimento civilizacional, né? Por que isso fale do ponto de vista da escola de Frankfurt? Porque nós temos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que são palcos de muita aplicação tecnológica, e nós temos o nazismo, onde uma parcela intelectual da Alemanha, a Alemanha é uma sociedade muito intelectualizada, muito culta, apoia o nazismo. Então aqui, esse apoio de uma classe inteligente, uma nata intelectual ao ideário nazista, rompe com essa ideia iluminista, né? Também. Outra coisa que vai romper em absoluto com o ideal iluminista é a própria tecnologia utilizada para a guerra, a ideia da bomba atômica e da bomba de hidrogênio. Uma vez que você vê os impactos dessa guerra e tudo aquilo que ela representa, a ideia da eugenia, né? A destruição em massa,
Tudo isso vai romper com esse entusiasmo da razão como sendo um elemento fundamental para salvar a humanidade, ou para reconduzir a humanidade para um lugar melhor. Então a ideia de um positivismo como a criação de uma sociedade melhor, ela cai por terra, porque agora nós podemos vislumbrar a própria extinção da nossa espécie a partir das nossas próprias ações, a partir das nossas próprias relações sociais conturbadas, porque quando você vê uma bomba de hidrogênio, uma bomba atômica explodindo, você percebe que o humano ele pode ser o arquiteto da própria destruição do planeta, né? Então aqui nós saímos da modernidade para a pós-modernidade. Então a modernidade traz essa característica do iluminismo muito presente. Agora, com a pós-modernidade, eu vou desconstruir todas essas características e ver, olha, o que é a sociedade, o que nos restou enquanto sociedade para podermos realmente pensar como nos organizarmos agora que aquele modelo iluminista se rompeu, né? Agora que eu sei que a ciência ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, né? A técnica pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Então, tudo isso vai ser repensado por esses filósofos, sociólogos e teóricos, né? Então, essa ideia de uma ruptura com o pensamento iluminista será fundamental para entendermos todos os conceitos dos teóricos da escola de Frankfurt, né? Porque isso vai ser um pano de fundo comum. Isso também vai reverberar, inclusive, para o Bauman, que é um teórico que nós vamos ver, que fala da sociedade líquida, né? Que vai também romper com a ideia de pós-modernidade, porque ele vai entender que a ideia de pós-modernidade ela não é suficiente para explicar esse fenômeno onde os sentidos eles são muito variados, efêmeros e mudam a todo tempo. Ele vai entender que essa sociedade pós-moderna era uma sociedade líquida, então ele vai pegar a ideia de pós-modernidade e vai estender ainda para a ideia de liquidez em comparação com aquilo que é sólido, aquilo que é sustentável, aquilo que permanece por mais tempo. Então, o ideário iluminista ainda estava presente dentro de uma perspectiva de solidez, né? de fixação, de referência. Já o pensamento pós-moderno, ele já não tem mais essa fixação por conta da insegurança decorrente da capacidade destrutiva que o próprio homem pode promover a partir da sua racionalidade, tá? Então, a partir disso, nós entramos no primeiro teórico da indústria cultural, que é o Adorno, né? O Adorno que traz a ideia de indústria cultural, ele é responsável por esse conceito aqui. A obra dele, ela é muito complexa, interage com vários assuntos e também influencia muitos outros teóricos e filósofos. Só para citar um nome aqui, o próprio Foucault, nós vamos ver, é influenciado pelo Adorno, sobretudo no aspecto de entender como os elementos identitários de uma cultura podem ser instrumentalizados e também podem ser estigmatizados, tá? Mas o que eu quero que nós saibamos para este primeiro momento são esses dois conceitos, a ideia de indústria cultural e a ideia de uma dialética negativa, tá? Eu vou começar aqui pela ideia de dialética negativa, porque aqui nós temos o distanciamento da ideia de dialética que o Hegel traz, né, para o pensamento marxista. O que é a dialética? A ideia de que eu tenho dois pensamentos contrários, ou dois fenômenos contrários, ou dois modelos de sociedade contrários que vão entrar em conflito, né? A ideia de tese e antítese. E o confronto entre tese e antítese gera uma síntese. E essa síntese, a partir de uma regularidade, passa a se tornar uma tese, que por sua vez vai ter uma antítese, e assim um movimento cíclico, né? Movimento de cascata. Eu vou trabalhar melhor essa ideia na próxima aula, para a gente reforçar ainda mais isso quando nós formos falar da influência do Walter Benjamin nessas ideias, tá? Mas a princípio, isso é só para vocês entenderem por que o Adorno traz a ideia de dialética negativa. Porque na ideia de dialética, os pensamentos opostos eles se reconciliam, formando um terceiro. Já para o Adorno não é bem assim. O Adorno rejeita o caráter da dialética como uma reconciliação, né? Ele vai entender que os opostos são os opostos e eles se negam, né? Então é a ideia da dialética negativa. Então essa conciliação ela pode sim acontecer, mas muitas vezes ela não acontece. E outra, aqui o Adorno ele vai entender ainda mais isso. O que será que se reconcilia?
as relações, os fenômenos ou a identidade que eu crio disso. Então aqui, ó, é a ideia de que a identidade, o processo de identificação, não necessariamente está relacionado à realidade. Então eu posso dizer que sim, houve uma reconciliação histórica, que aquele processo chocando com o processo X, chocando com o processo Y, gerou um processo Z, né? Eu posso dizer isso de maneira identitária. Agora, será que isso de fato está vinculado com a realidade? Esse é o questionamento do Adorno. Então ele defende que é muito mais prudente eu entender que os conflitos são conflitos e eles não se reconciliam. Por que essa ideia é importante? Eu posso reconciliar o pensamento comunista com o pensamento nazista? Não. Eles são opostos, eles são irreconciliáveis. Então não existe reconciliação em todos os processos. Eu posso entender como um processo de identidade, de reconciliação, a partir de uma análise externa, com distanciamento histórico, mas dentro do movimento fenomênico da sociedade, muitas vezes ideias não são reconciliantes, não se reconciliam, tá? Então essa ideia da dialética negativa ela é muito importante para nós pensarmos a própria concepção de indústria cultural. E o que é indústria cultural? Basicamente, quando eu pego um elemento, associo isso a uma expressão emocional e padronizo. A indústria cultural é isso, eu pego elementos que são expressões legítimas de arte, de manifestação, de cultura e padronizo isso, coloco um elemento valorativo relacionado ao lucro, relacionado ao capital e pronto. Isso é indústria cultural. Uma ideia muito simples. Como é que vocês podem perceber isso? Simplesmente vocês podem olhar para os adolescentes da idade de vocês, né? Ou jovens adultos, que vocês já são, e ver o que é comum a vocês. O tipo de tênis que vocês usam, o tipo de roupa que vocês usam, as séries que vocês assistem, as comidas que vocês optam, como estão no tempo livre de vocês, é fast food, não é? Tudo isso faz parte de uma indústria cultural. Tudo isso modela comportamentos. E esses comportamentos agora eles estão dentro de uma linha comum, né, de padrão. Por quê? Porque você tem uma indústria por trás que fornece isso. Uma relação de interdependência, tá? E aqui entram alguns elementos emocionais, a ideia do fetiche da mercadoria, que eu vou trabalhar na próxima aula com o Marcuse, né? Essa concepção de que eu preciso de algo porque aquilo me vende uma necessidade que até então eu não tinha, tá? E essa é uma ideia que o Walter Benjamin vai trazer, que nós vamos falar depois, que é de como o capitalismo ele cria necessidades que nós não temos. Por exemplo, eu preciso de caneca para tomar café, mas eu preciso de uma caneca do Star Wars, já que eu tenho uma caneca? Não, mas eu tenho um fetiche da mercadoria, por quê? Porque eu, como fã de Star Wars, vou querer a caneca do Star Wars, não vou querer a caneca que eu já tenho, que o meu irmão me deu, ou que minha mãe deixou pra mim, né? Que é uma caneca que dura muito tempo. Não, eu vou querer a caneca do Star Wars, por quê? Porque tem uma relação emocional deste filme com a minha infância, de eu ser fã disso, então eu vou querer a caneca do Star Wars, tá? Então esses elementos emocionais, eles fazem parte deste jogo, deixa eu bater a porta aqui, desse jogo de estratégias da indústria que pensa isso, que pensa todos esses aspectos para você de fato consumir mais de maneira mais intensa. Beleza, pessoal? Então, dito isso, paramos por aqui. Estes dois conceitos eles são fundamentais e eles também vão servir de referência para o Marcuse, para o Walter Benjamin e depois para o Habermas, que é inclusive um filósofo ainda vivo, né, um dos últimos ali remanescentes da escola de Frankfurt, né? E essa ideia da indústria cultural, da dialética negativa, elas sempre vão estar presentes, né? Tanto a ideia da dialética tradicional, né, tese, antítese, síntese, e a ideia da dialética negativa, compreendendo que certas perspectivas elas são irreconciliáveis. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês estejam bem. Não deixe de fazer a atividade que eu vou encaminhar para vocês. Ela é importante para vocês fixarem ainda mais esse conteúdo. E nos vemos na próxima aula. Um abraço, pessoal. Até mais.